Shalom Adonai, Yeshua Hamashia, Hamalé, Hamalehim. Que Deus possa abençoar a todos, aonde estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje quero trazer um tema muito polêmico. Afinal, cristão pode beber vinho? Queremos falar hoje, queridos, sobre um assunto de maneira imparcial, sem parcialidade, sem religiosidade, sem influências, querido, de estatutos, sem influências da razão humana, e buscarmos a verdade dentro da Bíblia Sagrada, a qual nós afirmamos ser nossa regra de conduta cristã, nossa regra de conduta moral. Eu não quero, querido, como muitos, que ao ocultos eles bebem vinho, no oculto, querido, praticam essas práticas, mas em seus púlpitos têm a coragem de pregar, querido, que isto é pecado, que beber um pouco de vinho é pecado, leva para o inferno, mas eles mesmos hipocritamente não movem um dedo para cumprir esse mandamento, para cumprir esta regra. E então eu vou trazer até você esse ensinamento para que você tenha a sua mente, querida, iluminada. Eu não aconselho ninguém a beber bebida alcoólica, pastor Gerson não bebe, mas eu não subo no púlpito para pregar mentiras e usar as mentiras para levar as pessoas a crer que isso é pecado. Eu faço o seguinte: eu ensino o que está na Bíblia Sagrada e cada pessoa segue o seu entendimento e escolhe de maneira espiritual qual a posição e o comportamento a seguir. Eu sou um defensor, querido, das verdades bíblicas e não concordo com essa ideologia de que às vezes precisamos tomar caminhos errados para ter alguns fins positivos. Deus não se associa a isso. Ou trilhamos caminhos corretos, para fins corretos, não vamos tentar fazer coisas certas, tomando os caminhos da mentira, do engano e do erro. Então vamos, nesse momento, para esta pergunta. Afinal, cristão pode beber vinho? Pode beber bebida alcoólica ou não? Vamos então, querido, aprendermos junto. A abundância de vinho, meu amado, era um símbolo de bênção e prosperidade no contexto judaico. Veja Deuteronômio capítulo 7, versículo 13, que diz: e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais dar-te. O Merem, Memunim al Rakelim veal Kalkelei, Rakodesh veal Rassolete ve'aiim. A palavra vinho, querido, é iaim. E tem outra palavra que nós também vamos ver, que é a palavra tirosh, que também é o vinho em estado de fermentação. Acerca do embriagamento, o que a Bíblia diz? Quais suas consequências? Ou suas consequências, querido, quase sempre trazem prejuízo. Em Gênesis 9:21 nós vemos que bebeu do vinho, embriagou-se e achava-se nu dentro da sua tenda. Isso aconteceu, querido, com o nosso querido patriarca Noé. Também em Gênesis 19:33 e 36, muito conhecido: deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita à menor: eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe vinho a beber também esta noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai.
Tornaram, pois, a dar a seu vinho o pai a beber. Também naquela noite, levantando-se a menor deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. Aqui nós vemos dois pecados: o pecado de incesto e o pecado da embriaguez. Aqui nós não temos base nem fundamento nenhum para dizermos que beber um pouco de vinho é pecado. Segundo Samuel, capítulo 11, 13 diz: E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença, e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do Senhor, porém não desceu à sua casa. Aqui nós vemos o homem segundo o coração de Deus, a qual bebia vinho, e embebedou a Urias, porque ele queria usar, querido, de falsidade, para que Urias fosse para casa, para coabitar com a sua mulher Betseba, para que pudesse encobrir, querido, o seu pecado. Vamos ver agora o uso moderado do vinho na Bíblia. O uso da abstência total do vinho não existe na Bíblia, somente em alguns casos. Primeiro, quais os casos? Primeiro, aos sacerdotes. Levítico 10, verso 9 diz: Vinho, nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E ain, vinho, ve sherrar, bebida forte. Al, techet atar, uvaneira, itar, bevo ahen el ohel, moed velo tamutu, rukat olam, ledoroteiren. Querido, nós vemos aqui, querido, que os sacerdotes, quando estavam, querido, em seus turnos, que estavam ministrando ao Senhor, eles eram proibidos de beber bebida forte ou algum tipo de vinho. Mas, quando eles não estavam em serviço, eles bebiam e tinham acesso e permissão, segundo a lei, para beber. Segundo, os nazireus e seus períodos de voto. Todo nazireu que fazia voto ao Senhor não poderia beber vinho. Números capítulo 6, verso 3: De vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Então, miaim vesherrar, yazir Hometz Yain Vehometz Sherar Lo Ishte Vehal Misherat Anavim Lo Ishte Vaanaiv Lahim Viveshim Lo e Ohel. Querido, nós vemos aqui que cada nazireu não poderia tomar Yain e nem Sherar, bebida forte. Em todo o Antigo Testamento, o beber vinho aparece como uma prática universal e reconhecida como uma bebida consoladora. Veja o que diz Juízes capítulo 9, versículo 13. Porém, a videira lhes disse: Deixaria o meu mosto, o tiroche, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores. Nós vemos nessa parábola de Jotão, aonde, querido, o vinho alegrava a Deus e também ao coração dos homens. E esse vinho aqui, ele está no sentido de mosto, que é a palavra tiroche, que é um vinho que estava em estado de fermentação e não numa fermentação de 100%, mas já era um vinho alcoólico. Conceito de vinho no Novo Testamento. O Novo Testamento registra muito a embriaguez e suas consequências. Em Lucas 21 e 34 diz: Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Então nós vemos aqui que a expressão, a declaração está falando sobre os excessos, está falando sobre a embriaguez. Em Romanos capítulo 14, verso 21 diz assim:
É melhor abster-se de carne e de vinho e de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Ou seja, aqui nós estamos falando sobre a tolerância com os mais fracos na fé, que é algo que tem que vir de um comportamento, querido, zeloso e de amor para com os irmãos. Também nós temos 1 Coríntios capítulo 5 e versículo número 11 que diz: escrevi-vos que não tenhais convivência apenas no caso em que se chame de irmão tal libertino, ambicioso, idólatra, provocador, beberrão. A palavra aqui beberrão no grego significa oinopotes, ou ladrão. Como tal pessoa nem deve tomar refeição. Ainda nós temos também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, que ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus. Quem? Os ladrões, os gananciosos, os oinopotes, os beberrões, os maldizentes, os estelionatários, e ninguém desses terá parte no reino de Deus. Aqui você vê que não está dizendo que quem bebe um pouco de vinho ou bebe um pouco de bebida alcoólica. Aqui está falando daqueles que abusam, daqueles que se embriagam, daqueles que não sabem lidar com esse comportamento. E o que me deixa triste é que são pessoas que, em sua ignorância religiosa, querido, não conseguem entender uma coisa clara, como a água cristalina, como é este mandamento, e dentro da sua religiosidade estão a criticar, a apontar aqueles que socialmente, ou até mesmo em uma janta, ou até mesmo em um casamento, tomam um cálice, 2 de vinho, e as pessoas que são religiosas, críticas, vivem apontando o dedo para essas pessoas. Agora, um conselho te dou: se você não sabe lidar com esse comportamento, se você era uma pessoa que não sabia na sua vida de pecados, lidar com esse comportamento, então se afaste, fique longe daquilo que vai servir de tropeço para a sua vida. Em Tito também, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois é preciso que o bispo, como administrador de Deus, seja isento de acusação, não seja arrogante, nem colérico, e nem dado ao vinho, nem violento e nem avarento. Aqui quando diz nem é dado, querido, quer dizer que não seja dado a muito vinho, ou seja, que não seja aquela pessoa que se embriaga. Tito 2:3 também diz: igualmente as mulheres idosas tenham uma compostura própria de pessoas santas, não sejam maldizentes, nem dadas ao vinho em excesso, e ensine o bem. O que isso está nos ensinando? Está nos ensinando que na igreja de Tito, querido, aonde ele apacentava, Paulo está dizendo para que ele ensinasse ou aconselhasse as mulheres que não tomasse vinho em excesso. Isso significa o quê? Significa que elas tomavam, que elas bebiam. Só que Tito alertava que se elas tomassem em excesso, cairia no pecado da embriaguez. 1 Tessalonicenses 5:7 diz: aqueles que dormem, é de noite que dormem, e aqueles que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então a palavra aqui é embriaguez, o pecado é embriaguez. Fora isso, querido, você querer apontar e dizer que é pecado, você está praticamente, querido, criticando e apontando os mandamentos de Deus e se tornando um legislador e juiz, querendo criar leis que a Bíblia Sagrada não nos ensina. Querido, a palavra sherá significa bebida forte, embriagante, fermentada. Acadiano, chicaro, significa cerveja, bebida alcoólica e fermentada. Nós temos também em Levítico capítulo 10, versículo 9, que diz assim: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. Aqui nós estamos vendo mais uma vez que os sacerdotes eles eram proibidos, de tomarem o yain, de tomarem o sherá,
quando eles estavam ministrando na tenda da congregação. Em Números 28 e 7, nós vemos que e a libação será a quarta parte de um rim para um cordeiro, no santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Ai, 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 religiosos, e agora? Caiu a sua casa. Deixa eu citar esse versículo em hebraico para você. Veniseko revite ha'rim lakeves ha'ehad bakodesh haser neser sherar, bebida forte, lá Adonai. Ou seja, aqui nós vemos, querido, que o povo de Israel, em uma de suas ofertas, e as ofertas principalmente de libação, eles ofereciam bebida forte ao Senhor. Por isso, querido, que hoje tem aquele ditado, né? Vou dar um pouquinho para o santo. Essa expressão veio, querido, de um costume judaico, que era quando era oferecida a libação, que era oferta, né, de líquidos, de bebida, eles ofereciam shahar, eles ofereciam yain. E agora, meu irmão, como que você vai lidar com esse versículo? Como que você vai lidar com essa verdade bíblica? Como? Ah, Jesus mudou tudo. Vamos ver se Jesus mudou tudo? Qual era o conceito de Jesus acerca do vinho? Primeiro, Jesus dava muita importância ao vinho em momentos festivos. Em João 2,10 diz assim: convidados já estavam quase embriagados. Servi o menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Vou ler em grego para que você entenda nos originais. Kailegei auto pas anthropos protonton kalon aionon titessin kai rotan metistosin ton elasso si teterques ton kalon aionon reos arti. Aqui nós encontramos duas palavras no grego: aiônio, que quer dizer vinho embriagante, a qual Jesus transformou, e outra, este versículo está revelando que metistosim quer dizer que as pessoas já estavam quase embriagadas e que Jesus multiplicou o vinho, e esse vinho era o melhor. Porque, querido, aquele que estava na festa, que era o provador que estava ali, ele não estava ali para provar suco. Ele não estava ali para provar qual era o melhor suco de vinho. Ele estava ali para provar o melhor vinho. E ele está afirmando que o melhor vinho foi o que Jesus transformou. Mas nós, querido, ofuscado pela religiosidade, porque não queremos acreditar que Jesus bebia vinho, ficamos presos, ficamos como que enganados, iludidos, porque não queremos ver a verdade, queremos só enxergar o que aprendemos de errado. Eu sei que é difícil, querido, admitir que aprendemos errado, que fomos enganados todos esses anos. Mas Jesus não deixa de ser mais santo ou menos Jesus por ele ter bebido vinho. E nem por ter operado esse milagre. A sua falta de compreensão bíblica é que leva você a ter esse tipo de comportamento. Vamos ver a definição da palavra vinho. Em grego, oinos, bebida feita de suco fermentado de uva, vinho. Em hebraico, yain, suco fermentado de uva, vinho. Existe também uma outra expressão que é iein,
que se encontra em Oséias 14:8, que de fato fala do vinho do Líbano, que era também um bom vinho. Diz em Oséias 14:7: voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados com o trigo, e florescerão como a vide, e a sua memeara será como vinho do Líbano. Aqui em vermelho você vê a palavra hebraica keieim, tá? Que está falando de vinho também alcoólico. Vamos voltar aqui. Segundo, se Jesus era contra o embriagar-se em momentos festivos e esporádicos, por que ele deu vinho a quem já estava quase embriagado? Em João 2,10, possui o seguinte vocábulo no grego: metistosin, que vem de uma palavra radical grega, metisko, que são encontradas também nas seguintes passagens. Veja, Lucas 12:45. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará, e vir e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, é a mesma palavra, eande, eipe rodulos, eiquenos entecardia, autu, cronizei roquírios mu, erquestai cai, erxetai, tiptein tus, paidas caitas, paidiscas, esteien tecai, pineincai, metisquestai. É a mesma palavra, querido. As pessoas estavam quase embriagadas. Não podemos fugir disso. Essa é a verdade. É isso que está nos originais. Doa quem doer. Se você não quer enfrentar a verdade, continue trilhando o teu caminho. O importante é você não deixar Jesus e nem se tornar um alcoólatra, porque a embriaguez é pecado, querido. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriaguei com o vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nós vemos kaime, metisqueste, a mesma palavra, oino em ro, estim, assotia, alá, plerouste, em pneumate. Oino, vinho, embriaguez. Por que Paulo diz não vos embriagueis? Faria sentido Paulo falar não vos embriagueis se eles tomassem suco, Coca-Cola, água mineral com gás, água mineral, caldo de cana? Será? Medite nisso. Não vos embriagueis com vinho. Vocês não devem se embriagar com o vinho que vocês bebem. Por quê? Porque isso é uma fonte de devassidão. Mas faça o contrário, enchei-vos do Espírito. Deixa essa vida de devassidão, deixa essa vida de bêbado, deixa essa vida de embriaguez, deixa essa vida terrível e venha se encher do Espírito Santo de Deus. Terceiro, querido, Jesus não deu nenhuma importância quando o chamaram de glutão e beberrão. Veja o que diz Mateus 11:19. O Filho do Homem vem, come e bebe. E dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada pelos seus filhos. Em grego diz assim: El tenho, huios tu anthropo, estion kai, pinon, legusin. E do anthropos, fagos kais, oinopotes. Guarda essa palavra, oinopotes. Telonon, filos kai, amartolon kai, edikaiote. Resofia apoton ergon alte. Chamaram Jesus de oinopotes. Você sabe o que significa oinopotes? Lembra da palavra oino?
Oinopotes, querido, a tradução correta de oinopote não é só beberrão. Teria que estar assim, que acusaram Jesus e chamaram dele de um comilão e beberrão de vinho. Porque é isso que significa oinopotes. Potes, beberrão, oino, vinho. Beberrão de vinho. E Jesus não deu nenhuma importância com isso. Porque Jesus, ele sentava com os pecadores e bebia vinho, mas não se embriagava. Isso não interferia em sua santidade, em sua messianidade, em sua missão, a qual muitos religiosos, queridos, se apavoram, se escandalizam, e vivem sobre este véu que os separa da verdade, que a palavra de Deus está tão clara, tão cristalina para aqueles que realmente amam a verdade. Oinopotes, bebedor de vinho. Em Lucas capítulo 7, verso 34 ainda diz: veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertino. Ele litem, ruios tu antropon, estion kai pinon, kai legete idu, antropos, fagos kai onopotes. Olha, onopotes, filos, telenon, kai amartalon, pecadores, libertino, que vem a palavra amartiologia, que é o estudo sobre o pecado, sobre errar o alvo. Jesus em nenhum momento disse que não bebia vinho. Por que os ensinos de Jesus parecem que divergem de Paulo? E por que Paulo lidava com uma cultura gentílica e Jesus com uma cultura hebraica? Cantares 7,10 diz: e o teu paladar como o bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Veriquer que iein raton roler ledode lemeixarim doven sifetei ishinim. Querido, o bom vinho, que iein. Esther 1,7 ainda diz: vinho alcoólico, e dava-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Verachekot, birlei zahav, verhelim mikelim shonim veiaim, malechut hav keyad hamalech. Querido, que você não seja enganado. Ainda nós temos em Números 6,3: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem cerca. Isso aí é para a proibição daquele que era nazireu. Aí nós encontramos Vesherá, bebida forte, e Iazir, de vinho, ou Iaim, vinho, que é vinho alcoólico. Era comum entre os judeus e os povos antigos, em momentos festivos, beberem vinho e bebida forte. Deuteronômio 14:26 diz: e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo que te pedia tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Então havia, querido, nesses jantares, que eram feitos na presença do Senhor em Jerusalém, nas festas, onde entregavam os dízimos, queridos, entregavam as ofertas, os sacrifícios ao Senhor, e ali, querido, com o próprio dízimo, o ofertante poderia comprar vinho, bebida forte e se alegrar, não se embriagar, se alegrar. Querido, que você possa ler um pouquinho mais a Bíblia. Qual era o conceito de vinho no Antigo Testamento? O vinho era considerado uma necessidade de vida e não um mero luxo. Gênesis 14:18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Ainda nós temos em Juízes 19:19,
que diz: ainda que a palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Não faltava o vinho nem para o homem, nem para a serva. Tinha o Iaim, tinha o vinho, o Iaim. Em 1 Samuel ainda, capítulo 16, verso 20, diz: então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de Iaim, de vinho, e um cabrito enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Agora eu te faço uma pergunta: dentro desse odre, era suco ou era vinho alcoólico? O que você acha? Vamos ler no hebraico? Vaikar Ishai Hamor Lehem venot Yain Ugedi Izim Ehad Vaishelar Beyad David ben El Shaul. Querido, que Deus possa te iluminar. O vinho também era indispensável para as fortalezas. Segundo Crônicas 11:11 diz: e fortificou estas fortalezas, e pôs nelas maiorias armazém de víveres e de azeite e de vinho. Vamos ver no hebraico? Vae razek et hametzurot vaiten bahen negidim veot serot ma'ahal veshemen va iaim, vinho nas fortalezas. Para quê? Para alegrar o coração dos homens, não para que eles se embriagassem, porque na embriaguez há loucura. Querido, que esse estudo venha abrir sua mente, seu entendimento, e que todo o mal que a religião lhe trouxe e te fez viver uma vida com um jugo sobre você, que você possa ter liberdade, querido, e viver nesse mundo sem ser um crítico, sem ser um fariseu, sem ficar acusando as pessoas só porque eles bebem um pouquinho e você não bebe, você se achar mais santo, você se achar num caminho melhor, você se achar já no céu e o seu irmão no inferno. Não cometa esse erro. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque a verdade e ela te encontrará. Amém. Shalom a todos, em nome de Yeshua HaMashiach HaMaleh HaMalehim.